A inteligência ucraniana tentou subornar um piloto do exército da Federação Russa para que ele entregasse um dos caças mais valiosos do país. O MiG-31E ainda com o míssil Kinzhal incluso. Conhecemos essa história em primeira mão, porque toda a trama foi cuidadosamente desarticulada pelo Serviço Federal de Segurança. E, além disso, a Rússia já emitiu à parte ucraniana a resposta correspondente. Fique até o final para eu te contar como esses Kinzhal realmente acabaram chegando ao serviço de inteligência ucraniano. Mas não da forma que você imagina. Assim como para saber em primeira mão o que essa operação realmente significa. E o que isso nos diz sobre a posição da Ucrânia, tanto no nível político quanto, é claro, no nível militar, nos momentos atuais. Sou Liu Sivaia, correspondente de guerra em Donbass, analista geopolítica. Inscreva-se neste canal para ficar por dentro das últimas novidades, tanto internacionais quanto militares. Vamos começar, como sempre, do início. O Serviço de Segurança da Federação Russa, o Serviço Federal de Segurança, desmantelou há poucos momentos uma trama do Serviço de Inteligência Militar da Ucrânia, o Diretoria Principal de Inteligência, que poderia ter virado de cabeça para baixo todo o cenário internacional, tanto geopolítico quanto bélico, é claro. E o Diretoria Principal de Inteligência tentou subornar um piloto da Federação Russa, do Exército da Federação Russa, para que ele executasse essa ação. Uma manobra que, na verdade, a Ucrânia já acabou realizando no ano de 2023. O que eles queriam era que o piloto escolhido roubasse um dos aviões mais valiosos do exército da Federação Russa, o caça MiG-31, que transporta mísseis Kinzhal. E eles não queriam apenas o avião, mas sim o avião com um presente incluso, pelo menos um míssil Kinzhal dentro. E a parte mais surpreendente de tudo isso talvez esteja nas conclusões ou no objetivo final da operação, que vamos revelar de fato ao final deste vídeo. Porque pode ser que não se tratasse de a Ucrânia, de fato, acabar recebendo o avião em si. Nesse sentido, o fato de que ele carregava dentro aquele míssil Kinzhal é algo absolutamente fundamental. A operação por parte da Ucrânia começou a ser planejada lá por outubro de 2024, ou seja, isso já faz muito tempo. O que acontece é que, em vez de encontrar um piloto que realmente tivesse vontade de se vender para o exército ucraniano e, portanto, para o Ocidente, porque vocês vão ver, como aqui não estamos falando apenas dos serviços de inteligência da Ucrânia, eles acabaram encontrando um que reportou diretamente ao exército. E, portanto, eles acabaram levando o assunto para o Serviço Federal de Segurança. Na verdade, quem falava com o guru ucraniano, ou seja, com os agentes secretos da Ucrânia, eram os próprios agentes secretos, os segredos da Federação da Rússia, que, aliás, acabaram vencendo os primeiros. Isso sim, agentes ucranianos. Na verdade, isso deveria ser apenas força de expressão, já que o homem que entrou em contato com o piloto russo se apresentou como um jornalista do Bellingcat. Isto É algo como um meio imaginário que a inteligência ucraniana geralmente usa como fachada para entrar em contato com todo tipo de militares russos e ver se acabam convencendo algum deles em ir. Na escuridão de 24 de agosto, uma mensagem no Telegram chegou para mim, para quem sabia. O homem tinha Um fortíssimo sotaque ucraniano, o que, aliás, o próprio piloto mencionou em uma das conversas que tiveram pelo Telegram. Depois, para isso, a parte ucraniana pediu que fossem criados diferentes chats privados, alguns no Telegram, outros posteriormente no Signal, que o piloto até mesmo enviasse fotos para eles, mostrando que realmente tinha acesso à aeronave. Eles queriam ver o número que a aeronave em questão tinha para confirmar que as intenções do militar russo eram realmente sérias. Para demonstrar a seriedade deles, enviavam vídeos onde havia dinheiro por toda parte, montanhas e montanhas de moeda estrangeira. Me enviaram fotos e materiais de imagens.
A recompensa que prometiam, de fato, era bastante generosa. Pelo avião em si, $1 milhão. E pelo avião com o míssil Kinzhal incluído, pelo menos um, entende-se os $3 milhões completos. Além disso, ofereciam ao piloto russo a nacionalidade de um terceiro país que, pelo que se entende, estaria localizado em algum lugar. Também é especialmente significativo, porque o serviço de inteligência ucraniano já, na verdade, realizou uma operação parecida, só que com um sucesso um tanto contraditório. Ou seja, Breve resumo. Os supostos jornalistas ocidentais, neste caso britânicos. Que surpresa, não? Porque o serviço de inteligência britânico, Military Intelligence, SEIS, tem de fato bastante a ver com o serviço de inteligência militar da Ucrânia, o Diretoria Principal de Inteligência, enfim. Deixamos a pergunta em aberto. Jornalistas, supostamente britânicos, falavam um ucraniano perfeito. Procuraram esse homem para tratar inicialmente de fazer com ele nada menos do que uma entrevista. Depois, ofereceram dinheiro por informações confidenciais do exército. Isso poderia ser porque depois eles quisessem usar isso para comprometer o piloto e obrigá-lo a realizar ações contra, de fato, o exército da Federação Russa. E quando o piloto se recusou a falar com eles, passando o assunto diretamente para as mãos do Serviço Federal de Segurança, ou seja, informou devidamente seus superiores. Ele recusou categoricamente vender-se pelo dinheiro e, portanto, trair sua pátria. O Serviço Federal de Segurança atendeu a todos os pedidos. Foi quando começou a parte mais interessante. Melhor deixarmos as informações militares, mesmo confidenciais, para outro momento. Você tem acesso aos aviões da Federação da Rússia? Assim, o plano será bem interessante para nós. O mais interessante de tudo isso são, sem dúvida alguma, os objetivos da operação. E tudo indica que a Ucrânia realmente não tinha planejado isso. É, como eu disse, destacadamente importante e essencial. Partido Unido, conforme anunciado. No período de Alemão, em Porto Brasov. Que é tudo isso? Tudo indica que ela estava devidamente assessorada e poderia até mesmo ter sido ajudada pelos serviços de inteligência internacionais. Leia-se especialmente, muito especialmente, os britânicos. Ele foi enterrado no sul da Espanha em 10 de novembro de 2024, depois de praticamente 7 meses, sem poder entregar seu corpo à terra. O guru ucraniano. Em uma operação que acabou sendo, pelo menos para o lado ucraniano, realmente bastante bem sucedida, especialmente em termos midiáticos. Ele prometeu, e pode ser que até tenha acabado entregando $500 mil e uma nacionalidade de um terceiro país. Imagino que neste caso, estamos falando especialmente da Espanha, já que até seus últimos dias, o sujeito em questão esteve residindo justamente na minha segunda pátria, a Espanha, especificamente na urbanização La Cala, na cidade de Vila Roiosa, em Alicante. Vale destacar que, muito provavelmente, estamos falando não só de um desertor, mas também de um assassino, pois com ele, no Military Intelligence, 8 voavam outros 2 militares do exército da Federação Russa que foram assassinados a sangue frio. O que não se sabe é por quem exatamente. Posteriormente, já estando na Ucrânia, ele afirmou que foram mortos pelo lado ucraniano. Mas pode ser. O que, na verdade, é bastante provável que ele mesmo tenha tido que fazer isso. Se livrar deles ele mesmo. Porque, caso contrário, simplesmente não teriam permitido que ele roubasse o helicóptero, muito menos que pousasse em território ucraniano. A sorte que ele teve, isso sim, pode ser chamada de tudo, menos de boa, já que algum tempo depois de sua façanha heróica. E já quando ele estava há alguns meses vivendo tranquilamente, embora, segundo dizem os vizinhos, ele se entregava à bebida e ao consumo de substâncias proibidas. Mas depois de um tempo, repito, morando na Espanha, ele acabou sendo assassinado a sangue frio por 2 desconhecidos que lhe deram 6 tiros
um após o outro, e depois passaram por cima dele com o carro em 2 ocasiões consecutivas. Eles não foram encontrados até agora. O carro com o qual passaram por cima dele foi abandonado em um terreno baldio e em seguida incendiado. Vale destacar que em sua conversa com o Serviço Federal de Segurança russo, o guru ucraniano, claro, pensando que estavam falando com aquele piloto que poderia entregar a joia da coroa do Exército da Federação, eles marcaram um encontro. Que surpresa! Logo para esse piloto, Maxim Kuzminov. Eles até anexaram uma foto dele, dizendo que só eles poderiam ter aquela foto, e venderam a situação como um caso de sucesso. Fique tranquila, confie na gente que isso já resolvemos. Realizado com ótimos resultados em mais de uma ocasião. Ótimos resultados, sim, mas pro lado ucraniano, nunca pro próprio piloto desertor Maxim Kuzminov. Imagino que esse piloto russo com quem tentaram entrar em contato teria um destino um tanto parecido. O objetivo em si é o mais notável. Ao contrário do caso de Kuzminov, quando a parte ucraniana realmente ficou com o Military Intelligence 8 da Federação Russa. Aqui, a possibilidade de que o MG-31 acabasse nas mãos do Estado ucraniano era realmente pequena. Nem a possibilidade, nem talvez o desejo da própria inteligência militar da Ucrânia. O mais marcante de tudo é o objetivo e a trajetória até colhida. O piloto tinha que direcionar a aeronave para um dos aeródromos de Odessa, mas através do espaço aéreo, Romênia, sobrevoando o Mar Negro e se aproximando de uma das maiores ilhas importantes da OTAN no território romeno, na localidade de Constança. O MiG-31 estava planejado para operar na equatória do Mar Negro. No plano de assalto, Alexander propôs que o ataque fosse executado no aeródromo da Oblast de Odessa pelo espaço aéreo da Romênia, sobre um morador de Constança. Lá, o coordenador de toda a operação, por parte da inteligência ucraniana, que se fazia chamar Alexander, disse a ele que inclusive havia a possibilidade de atacarem a aeronave ou encenarem o ataque para posteriormente. Já não se sabe se ficariam com o avião e, portanto, também de alguma forma tirariam o piloto da equação. Ou seja, a ele seria oferecida a nacionalidade de um terceiro país, continuaria vivo, claro, mas isso só nos contos do serviço de inteligência ucraniano. Qual seria a realidade? Muito provavelmente bem diferente. Nós o acomodamos, realizamos uma série de ações para criar uma história de cobertura, digamos assim, para você e seu círculo próximo. Eliminamos todos os vestígios, realizamos ações para criar uma história de cobertura para o seu desaparecimento. Podemos fazer algo do tipo não convencional, como simular que o avião caiu, autorizar sua queda e assim por diante. Isso vai se espalhar pela mídia em vários canais e depois alguém vai trabalhar com você. Nosso especialista vai realizar as ações necessárias. E nesse sentido, o Serviço Federal de Segurança, ou seja, o Serviço de Segurança da Federação Russa, mencionou um objetivo muito mais perigoso. Supostamente era para o piloto voar até Odessa. Mas, na verdade, o objetivo era justamente aproximá-lo do espaço aéreo da OTAN. Até o fizeram entrar no espaço aéreo da OTAN. Vejam que escândalo internacional. Um avião da Federação Russa com um míssil Kinzhal a bordo. Um míssil hipersônico, nada mais nada menos, que acabaria derrubando a defesa aérea da OTAN. Claro, isso faria com que o mundo inteiro esquecesse completamente a corrupção que agora está atingindo mais do que nunca o regime de Kiev. Por um lado e por outro, das derrotas que o exército ucraniano está sofrendo em sequência no campo de batalha. O que aconteceria com o piloto nesse contexto, acredito que todos já sabem. E isso que é a eliminação de Maxim Kuzminov. Embora, claro, tenha recebido inúmeras teorias que culpavam a Federação da Rússia e seus serviços de inteligência, também tem outro desfecho bastante curioso. Assim, o blogueiro ucraniano Anatoly Shary, na época, disse que o piloto foi eliminado, na verdade, pelo próprio serviço de inteligência da Ucrânia. Sim, o mesmo serviço de inteligência que organizou toda a operação. Com sua participação, entregou a documentação europeia, assim como o dinheiro. Mas para viver tranquilamente, supõe-se que até o final de seus dias. O que acontece é que esse final chegou bem antes do que o homem em questão esperava. Eles não queriam deixar pontas soltas, simplesmente não podiam deixá-lo viver. Quem disse isso foi Anatoly Shary. Até que ponto ele estava certo? Teríamos que ver. Mas o que está claro é que esse piloto dificilmente teria conseguido sobreviver.
E vou além disso. Dificilmente teria conseguido sobreviver nem mesmo saindo do espaço aéreo da Federação. É que onde o Diretoria Principal de Inteligência ucraniano lançou a operação, supostamente buscando ter um maior sucesso, na verdade estava cometendo uma verdadeira loucura. Eles pretendiam provocar uma verdadeira catástrofe. E agora sim, desencadear de forma clara e direta a Terceira Guerra Mundial. Porque que consequências poderia ter esse ato por parte da Ucrânia, que graças a Deus pôde ser impedido? Por um lado, aqui é preciso mencionar que algumas fontes, incluindo o blogueiro ucraniano Shari, agora estão dizendo que o próprio Zelensky está sendo investigado pelo próprio FBI. Por outro lado, na linha de frente, a Ucrânia está indo pior do que nunca impossível. A cidade de Pakrovsk já está praticamente controlada pela Federação da Rússia. O mesmo acontece em Mirnograd. A parte leste de Kupiansk também está controlada. Tem que somar Volchansk, também tem que somar a recente entrada da Rússia em Konstantinovsk, e até mesmo a possibilidade da abertura de uma nova frente em Chernigov. Eu poderia continuar assim por um bom tempo. Seja como for, é claro. Eu também consultei minhas fontes militares aqui em Donbass, e elas classificaram isso como uma completa loucura. Ou seja, eles não entendem muito bem se dentro do serviço de inteligência da Ucrânia não sabiam que na Rússia esse tipo de aeronave é controlado, basicamente, nos mínimos detalhes. Que ninguém deixaria que saísse do espaço aéreo da Federação assim. Isso exigiria muito mais preparação do que simplesmente um piloto, que em determinado momento, ela até confessou para a parte ucraniana que não saberia pousar a aeronave em questão. Sim, quase me esqueci que, claro, eles ofereceram para ela se livrar dos colegas de equipe para que não atrapalhassem. Ela disse, sem eles não vou conseguir. E até colocaram ela em contato com um piloto ucraniano para tentar explicar para ela como aterrissar um MiG-30 e o objetivo final, na verdade, provavelmente não era aterrissar. Ou melhor dizendo, era justamente não conseguir aterrissar. Jamais. Quase me esqueci da maior bomba de todas. Você está aqui para saber o final dessa história que foi trágico? Sim, mas não para a parte da Federação da Rússia, nem graças a Deus para toda a humanidade. Senão imagina, uma grande surpresa para o lado ucraniano. Especialmente para os organizadores de toda essa operação. Acontece que a Rússia realmente fez chegar à Ucrânia, em especial ao Serviço de Inteligência Militar, à diretoria principal de inteligência ucraniano desse país. Esse avião MiG-31 com os Kinzhaus dentro. Isso sim, em vez de servir de forma ordenada no exército e, portanto, na Força Aérea da Ucrânia, o avião em questão acabou atacando alvos dentro do país. Assim, na noite de 9 para 10 de novembro, o MiG-31 com mísseis hipersônicos Kinzhal acabou atacando diretamente um dos escritórios principais do Diretoria Principal de Inteligência ucraniano. O escritório principal de inteligência radioeletrônica em Bravary, Kiev, foi atacado. E de presente, a Federação da Rússia também acabou atacando o aeródromo Starokonstantinov, onde estão, que surpresa, os F-16 ocidentais. Então, a pergunta de 1 milhão nesse sentido, muito provavelmente seria se na Ucrânia eles acham que os pilotos são tão incrivelmente idiotas, os militares da Federação da Rússia? Ou se quem são realmente os idiotas aqui justamente estão do lado ucraniano. Idiotas ou impunes. Porque as ações da Ucrânia, como sabemos muito bem, por mais provocativas que sejam, mesmo constituindo crimes de guerra, sim, ações de Estado nunca são condenadas e às vezes nem sequer comentadas pela parte ocidental. Se a culpa, mesmo que o fato tenha sido cometido pela Ucrânia, pode ser jogada na Federação da Rússia, é exatamente isso que o Ocidente vai acabar fazendo. Mas mimar assim um Estado, ainda mais um que age dessa forma, tem consequências que podem ser absolutamente terríveis. Tanto que acabariam não agradando em nada, nem mesmo no Ocidente. A pergunta. E, portanto, a possibilidade. Ou seja, o risco de que o regime de Kiev, sentindo-se absolutamente impune em relação às ações e reações por parte do Ocidente, possa acabar fazendo literalmente qualquer coisa,